Paz e luz a todos vocês. Paz e luz. Eu tenho muita coisa para falar daqui de Israel para todos. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a fé dos pastores em me pedir para orar, para que Deus dê para eles a unção de ter os filhos com eles na obra, como nós temos filhos, netos. E um deles pediu o meu neto Davi para dar uma palavra, já viralizou na internet, porque todo mundo está vendo. O Lucas Efraim foi dar uma palavra, nossa, mas todo mundo ficou impressionado. Agora, por que eles são assim? Por causa de mim? Não. Por causa da Bispa Bárbara, que faz um trabalho lindíssimo com criança? Não. É pelo Espírito Santo. Mas uma coisa que o Reino dos Céus tem e que não tem em outra igreja é um trabalho específico para a criança, como a madrinha faz, falando a linguagem das crianças. Ela que está lançando um novo livro, e esse novo livro vai trazer para todos, ela já está aparecendo aqui. Paz e luz, eu quero pedir meu filho para me ajudar a pegar meu livro, está na mochila. A gente está percorrendo os lugares sagrados em Jerusalém. Eu estou consagrando um livro para as crianças, estilo Bob Goods, que é aquele livro de colorir. A Apóstola Sol está consagrando o livro dela, que é um livro maravilhoso, e o apóstolo... E a capa do livro... Capa dura, espiral, tá? E qual que é o segredo espiritual desse livro aqui? É o mesmo segredo de Jacó. Quando Jacó queria prosperar e ele não tinha nada, ele colocou várias varinhas para que o gado ficasse olhando para aquelas varinhas e se multiplicasse e nascessem malhados, certo? Isso significa que aquilo que você fica olhando muito, admirando muito, desejando muito, quando você fixa os seus olhos em algo positivo, bom, aquilo vai se materializar na sua vida. O livro estilo Bob Goods é um livro que a criança... materializa sem a pessoa querer. Sim. Porque a imagem entra pelos olhos. Isso. E fica aqui. Como aquilo que você ouve entra pelos ouvidos e fica aqui. Continue. Então o livro estilo Bob Goods são desenhos criativos, positivos, que a criança, enquanto está ali colorindo, ela vai sair da tela do celular, ela vai largar o celular, ela vai largar a televisão e aqueles desenhos que não edificam, e ela vai ficar aqui, ó, colorindo e vendo o tempo inteiro um desenho que passa uma mensagem positiva, de honrar pai e mãe, de ter prazer de se assentar à mesa. Quantos filhos hoje só sentam na mesa se tiver um celular na frente? Quantas crianças só almoçam na frente da televisão? E no livro tem figuras que a criança vai colorir, mostrando a alegria de se assentar à mesa com a família. Quando você vier a Israel, procure saber porque a mesa surgiu aqui. Por quê que surgiu a mesa e por que todo mundo tem que se assentar à mesa para almoçar ou jantar? Esse mistério a Apóstola Sol explica com muita propriedade e eu vou passar para ela. A apóstola está consagrando também os novos livros dela. Sim. Este livro também foi consagrado. E eu quero contar um pouquinho sobre o mistério da mesa, apóstolo, que a madrinha pediu. Mas não esquece não. A luta que nós estamos tendo aqui, nunca tivemos antes. Nunca. A gente não está podendo sair na rua. Não. A gente está pronto para sair, porque nós temos um compromisso. E não podemos sair hoje, né? Nós vamos ter que esperar amanhã, por causa do perigo que está nas ruas, muitas ruas fechadas. Bom, a mesa foi criada aqui pelo próprio Deus. É incrível quando você pega ali as instruções de Deus no tabernáculo, o tamanho da mesa, o formato da mesa é exatamente de um tamanho que dá para a pessoa se assentar. A mesa foi criada por Deus, e justamente por causa desse poder que há
no ato de se assentar à mesa para a comunhão entre as pessoas. Dar as mãos, orar, trazer Jesus para a mesa, olhar nos olhos, poder conversar, poder sentir no olhar, na conversa, sem distrações, as pessoas que você ama e que estão assentadas com você. A mesa, ela não é só para a refeição, ela é primeiro para a oração, ela é para colorir, para escrever, ela é para estudar, ela é para trabalhar, mas ela é um instrumento poderoso para trazer solidez para a família, solidez a princípio, né, como base para o seu relacionamento com Deus, devocional, traz a palavra de Deus, traz o castiçal, estuda, escreve, ora, medita na palavra de Deus, busca a revelação do Espírito. Ela é para as refeições, porque na hora que você senta à mesa para comer, você não está comendo só a comida, você está alimentando a alma, né? Quem aqui não pode dizer, como dizem meus filhos, todas as comidas que eu como são uma delícia, mas a comida da mamãe é muito especial. Na mesa eu crio essa memória palatável, essa memória olfativa, né? Essa memória visual, essa memória do toque. Na mesa você pega na mão, na mesa você é gentil, você pede, você oferta, você serve. A mesa é um lugar de você revelar o quanto você está sendo cultivado na cultura do reino. E ela traz essas revelações e essa apuração na sua conduta como um cidadão do reino dos céus na terra. E tudo isso estabelecido por Deus lá na igreja, lá no início, né, nas primeiras caminhadas do povo de Deus pelo deserto. E na tenda Deus falou para Moisés: eu quero a mesa desse jeito aqui. Se você pegar lá e montar igual Deus mandou Moisés, você vai montar a mesa que a gente usa hoje. A mesa da comunhão. A mesa da comunhão. No caso ali, a primeira mesa de todas foi a mesa para receber o pão da presença, que representa Jesus. É a mesa da Santa Ceia, que é a mesa eterna. Essa mesa que a gente senta para comer, ela termina aqui na terra. A mesa que a gente senta aos domingos, que é a mesa da Santa Ceia, ela é eterna, porque a gente assenta aqui no santuário, na terra. Mas vamos nos assentar nessa mesa do Cordeiro, a mesa dos pães da presença, eternamente com Jesus no céu. Agora a pergunta eu vou fazer para o Rodrigo Maria. Bispo, de onde Jesus tirou aquele pão para servir com peixe já assado após o milagre da pesca maravilhosa? Foi uma resposta que ele deu ao diabo, né? Quando lá na tentação ele mandou, o diabo falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra aqui, ó, em pão e come, para poder matar a sua fome, já que você está com fome. Ele teve fome, mas não teve sede, né? No deserto, né? E aí passaram-se os 3 anos. Depois, quando Jesus ressuscitou, ele deu essa resposta para o diabo, pegando uma pedra que estava ali junto ao mar da Galileia e transformou em pão e deu aos seus discípulos junto com o peixe. Os discípulos estavam lá depois da morte de Jesus. Cada um foi seguir a sua vida. E eles estavam, prova é que eles estavam lá no mar da Galileia pescando. Pedro voltou às origens dele de pescador. E um fracasso muito grande. Fracasso, porque passaram a manhã toda e não pegaram nada. Até que Jesus apareceu à margem do mar da Galileia e Jesus chamou eles. Chamou os seus discípulos, filhos, né? Chamou-os de filhos e perguntou se eles tinham algo para comer. E eles disseram: não, nós não temos nada. Então lance a rede, Jesus diz, lance à direita do barco. Como que há essa separação da direita da esquerda, né? E que nós aprendemos na palavra de Deus e aprendemos na revelação que a apóstola trazem dentro do santuário sobre essa visão. E aí ele já estava lá. Quando os discípulos chegaram, Jesus já estava com o peixe assado, já tinha feito o churrasco de peixe e o pão assado para alimentar os seus discípulos e para responder com tudo para cima do diabo que havia lá atrás na tentação ordenado que ele transformasse a pedra em pão. Eu vou te pegar. Vamos lá, fala para nós. Quantos peixes
Eles tinham. que os discípulos pescaram? É. Olha, foram, se eu disse, 153 grandes peixes. Não foram. Tinha esse aí. É 154. Então é 154. É verdade. Maravilhoso. Maravilhoso. Estar aqui é maravilhoso. Fala do seu livro. Então, eu trouxe 2 livros para consagração aqui em Israel, mas o que eu vou lançar primeiro vai ser esse aqui, ó. Já falei sobre ele com os irmãos. É um livro voltado para revelações de segredos milenares da palavra de Deus para se prosperar na vida. Prosperidade não é só financeira, mas é também financeira. E uma coisa tão maravilhosa é que a Madrinha estava falando sobre Jacó e a estratégia do livro de colorir, que é a estratégia das varas de Jacó. E esse livro também é baseado na vida de Jacó, que saiu do menos que nada, né? Ele já nasceu com toda a má sorte, não sobrou nada para ele desde que ele nasceu. A única coisa que ele tinha era o pé do irmão dele, que nasceu na frente, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele. Ele era secundário de tudo, prioridade era do irmão, tudo era pro irmão, para ele não era nada. Ele tinha o amor do pai, o Jacó não tinha o amor do pai. O irmão dele mais velho, mesmo sendo gêmeo por ter nascido primeiro, ficou com tudo. Ele tinha o direito à primogenitura, o Jacó não tinha nada, né? O Jacó era aquele que... Isaú significa homem peludo. Ele era um homem forte, que caçava. Jacó não. Então, assim, Jacó, ele nasceu derrotado. Ele nasceu com tudo para ser derrotado. Você sabe que até hoje tem crente que fala mal de Jacó, né? Eu sei, não tem revelação. Aí o que Jacó fez? A ousadia dele, o atrevimento dele foi tão violento que ele mudou, ele virou tudo no mundo espiritual em favor da vida dele. E ele agradou tanto a Deus que Deus escolheu Jacó para de Jacó fazer nascer a igreja, fazer nascer Israel. E assim, é fantástico, porque Jacó, ele prosperou em tudo, ele prosperou na vida sentimental. Só um minutinho. O Brasil chama Brasil por causa da madeira, pau-brasil. Israel chama Israel por quê? Por causa de Jacó. Olha que coisa. Por causa de Jacó. Deus, ele ficou tão assim, maravilhado. Jacó maravilhou a Deus. Com a atitude ousada dele, com a coragem dele. Ele era imparável, ele era um cara violento. Ele agarrou o anjo em Peniel, né? E ele segurou o anjo com toda a força e falou: você pode ferir minha coxa, a gente pode lutar a madrugada inteira, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Eu quero a minha bênção, senão eu não te largo. Você vai ficar grudado em mim. Então, assim, é um negócio assim incrível, porque eu tenho uma mensagem que eu trouxe no Monte Manaim que diz: Deus tem mais para me dar, baseado na vida de Jacó. Porque Jacó era assim, ele dava um passo com Deus e Deus dava para ele e falava assim: de onde veio esse tem mais. Deus, eu quero mais. Aí Deus dava mais, ele falava: não, eu quero mais. De onde veio esse aqui? O senhor tem mais, o senhor é infinito, pode me dar mais. Eu quero mais, o que eu tenho que fazer? Então ele era um cara que primeiro ele sacrificava e depois falava: Deus, tá bom esse sacrifício aqui, ou que o senhor quer que eu faça mais? Porque o senhor vai me dar. Eu sei que o senhor tem mais para me dar e o senhor tem para dar é para mim, então eu quero. Então eu não abro mão de nada do tudo que Deus tem para mim. Para mim era essa o lema de vida de Jacó, né? Eu não abro mão de nada, do tudo que Deus tem para mim. Se Deus tem tudo, eu não quero pouco com Deus, é muito, não, eu quero tudo com Deus. E então ele era esse cara. E baseado na vida de Jacó, Deus me deu esse livro, Prospere sendo sócio de Deus, porque Jacó, ele fez o voto do dízimo. Depois que Deus revelou para ele a escada de Jacó e ele ergueu aquela pedra e sacrificou tudo que ele tinha, dizendo: Deus, se o Senhor for meu sócio, se o Senhor for comigo na minha caminhada, eu tenho certeza que eu vou prosperar. E o Senhor pode contar com 10%. A princípio, né? Porque depois ele deu o dízimo revelado, que foi mais. Ele falou: o Senhor pode contar com o meu dízimo, porque tudo que vier para as minhas mãos, certamente te darei o dízimo. Ou seja, Deus, pode me dar muito, porque tudo que vier para as minhas mãos, a primeira parte é do Senhor, eu vou te honrar. E por isso Deus deu condição. Jacó deu condição para Deus prosperar ele violentamente. E prosperidade não é só financeira, é também financeira. É para todas as áreas da vida de uma pessoa. Glória a Deus. Maravilha. Eu quero mostrar para vocês que eles estão servindo português. Thank you. From John. Where are you from? We are from you.
Ah, Israel! Israel. Yeah. Brasil! Olha o tamanhozinho do Nós amamos pão Israel. que chegou aqui de Israel. I love Israel! I love you, Israel. Oh, thank you! Isso aqui é uma fatia do pão de Israel. Pequenininho, né? Tudo aqui é muita fartura, né? Não, maravilhoso. Ó, quase Muito grande. um pão e meio.